Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre o Mercosul. Aí vocês estão assim, o que é que tem a ver Mercosul com direito? Lembra que na aula anterior, certo, o artigo 4º, parágrafo único, que fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o que isso quer dizer? Que eu falei do Mercosul e precisaríamos de mais tempo para falar sobre o que era Mercosul. O Mercosul, na realidade, ele foi criado no dia 26 de março de 1991 e, a princípio, ele só tem uma finalidade econômica, Então, ele foi evoluindo. Então, quais foram os países que formaram essa unidade? Que ele vem dizendo aqui no artigo 4º, parágrafo único. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Então, isso aí integra. O que seria essa informação? E quais são os países que fazem parte? No caso, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ou seja, foram os países fundadores. Então, esses países, início, ele tinha só essa visão econômica, como a Constituição fala. E o Brasil, ele está no posto, eu não digo de superioridade, mas de grande relevância. Porque não existe uma superioridade, já que eles são de forma democrática. Então, o que seria o Mercosul, E qual a finalidade? A princípio, ele entrou com isso. Depois, ele foi desenvolvendo socialmente, culturalmente, Então, foram desenvolvendo de forma igualitária, que os mesmos países tivessem os mesmos direitos, a mesma zona de livre comércio, o que seria especificamente um livre comércio. Então, em seguida, além do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, que já estava, entrou em 2012 a Venezuela. Sendo que na Venezuela ficou o quê? Em 2012 ela entrou, em 2016 ela foi suspensa. E alguém sabe a causa dessa suspensão? A causa dessa suspensão foi um regime ditatorial que existia lá, no qual eliminava todas as formas de convenção desse tratado, porque esse tratado é um tratado democrático, que na realidade ele foi criado, esse tratado de Assunção de 1991, que fica no Paraguai. Então ele foi criado uma forma democrática de livre comércio. Então, como é que entra um país que adere e a seguinte, 4 anos depois, ele se mostra totalmente de um governo ditatorial? Então ele quebra os paradigmas. Eu não digo da Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira ela não está envolvida naquilo, mas dentro de forma subjetiva na formação daquelas pessoas que estão ali para desenvolver aquele tratado. Então ele quebrou toda aquela forma. Então ele ficou suspenso. Lógico que houve uma votação sobre os demais países, mas houve a suspensão e ele continua suspenso até hoje. Então, houve desenvolvendo de forma política, de forma social, de forma cultural, houve esse desenvolvimento, entre esses povos. Então, o que aconteceu? Houve uma subdivisão, além dos Estados membros, que tinha como uma TEC, que é uma exportação, que no qual os produtos circulavam livremente, entre eles entraram estados que foram estados associados e estados observadores em seguida, Mas estado membro só fazem parte esse. Foram criados por países pobres, sim, no qual avaliavam o produto interno bruto, o PIB deles, e eram de países pobres, mas houve um grande avanço para aquela população, para aquele pessoal, Então, quais foram os países que entraram como associados? Entraram a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname. Mas eles não participavam da TEC, porque justamente essa parte da importação e exportação com uma tarifa única para os 5, aos demais não tinha, Eles ficaram sem esse poder, Acredito da parte econômica, não.
Houve também em 2012, né, que a Venezuela entrou, ela não entrou com isso, ela era uma nação democrática. Seguiram-se em diante os países observadores. Então, estão aí alguns países da América do Norte, entre ele e o México. Então, o México entrou como país observador, participa de eventos, mas não tem a mesma função, né? Então, aí a diferença entre eles nessa questão, mas que fazem parte de alguns países. Então, isso ajudou muito a questão de brasileiros estudar na Alemanha, no Paraguai, no Uruguai. Ou seja, a validação de diploma ficou mais fácil de validar. Os diplomas que são no Paraguai são aceitos aqui no Brasil, no Uruguai, né, na Argentina, são aceitos de forma, né? O Chile, depois que veio com grande contribuição de forma associada, mostrando um modelo econômico diferente, com grande contribuição, né, de grande desenvolvimento. Então, assim, foi se transformando, se tornando-se. Não criou-se ainda, cogitou em criar uma moeda única, mas não foi efetivada ainda, como na Europa, o euro. Mas acredito que com o passar, talvez venha se criar com os demais governos no futuro que venhamos ter. Então, assim, gente, isso aqui foi uma pequena aulinha na questão de complementar a aula anterior, né? Porque, como eu digo, estudar direito constitucional não é só decoreba, você tem que estudar de forma dinâmica, certo? E não é um direito efetivado como o direito penal, como o direito civil, né? Que é um direito muito fácil de entender, né? Praticou tal conduta, crime. Não fez isso, isso. Né? E o direito constitucional ele vem se mostrando como se os estados devem se comportar diante a outro estado, como o estado deve se comportar diante do seu povo, né? Então, ele é uma parte subjetiva, ele é completa, mas ao mesmo tempo subjetiva para quem está iniciando. Então, assim, falar de Mercosul, eu tinha que vir falar de Mercosul para mostrar às pessoas o que seria o Mercosul, o que seria essa integração entre os povos, certo? Também falando da OEA, que eu já havia falado da OEA, que vai entrar um pouco sobre direitos humanos, né? Das convenções, dos tratados, que vieram os tratados de Viena, que vieram os demais tratados. Então, isso dentro de uma comunidade americana, no caso, a comunidade latino-americana, que ele especifica bem, né? Ele não considera uma comunidade americana, ele considera uma comunidade latino-americana, a gente tem que saber. E não de forma só da geografia política, você tem que entender ela de forma constitucional. Então, assim, eu não poderia passar para o artigo 5º se antes falar o que seria Mercosul, né? Na realidade, Mercosul é um tipo de bloco econômico. Então, agora a gente já sabe e já pode dar continuidade ao artigo 5º em seguida. Então, gente, conhecimento é isso, certo? Eu, há uns minutinhos atrás, eu estava vendo uma explicação, né, de uma psicóloga que ela diz assim, estudo que se torna só para si é conhecimento, né? Então, assim, quando você passa para alguém, ela se torna efetivada. Então, de alguma forma, a gente tinha que contribuir e recebemos em troca, não é isso? Então, até a próxima. Tudo de bom.